Cada cidade tem sua história, e cada uma delas personalidade própria. Geralmente, o nome é dado em homenagem a alguém, ou fazendo referência a alguma situação do local. Pensando nisso, nós do Farol Capixaba resolvemos fazer uma série de cidades, dizendo um pouco sobre a história de cada cidade do Espírito Santo. Para começar, falaremos sobre a cidade Casal, a única no Brasil, uma no Noroeste e outra no Sul. Já sabe quem são? Não? Venha conosco que segue o Farol! Situadas no interior do estado e separadas por quase 4 horas de viagem, a história dessas duas cidades tem algo em comum. Ambas foram homenagem a um casal que participou ativamente no processo de modernização do nosso estado. Mas quem foram José de Melo Carvalho Muniz Freire e Colatina Soares de Azevedo? E o que eles fizeram de tão relevante para dar nome às duas cidades? É o que você vai saber agora. Viemos aqui no Arquivo Público fazer nossas pesquisas e descobrimos alguns historiadores que estudaram sobre as personalidades. Entre eles, Ixelac Ferreira e Leandro Quintão. Conseguimos contato com Leandro Quintão e vamos lá agora no IFES de Cariacica conversar um pouco com ele. Bom, o José de Melo Carvalho Muniz Freire, ele era descendente por parte de mãe de uma importante família do Espírito Santo que vem do período colonial, os Pinto Ribeiro, que ocupavam importantes cargos políticos na capitania do Espírito Santo e depois província do Espírito Santo. Muniz Freire, que tinha o nome do seu avô, José de Melo Carvalho, e o sobrenome do seu pai, Muniz Freire, ele seguiu a carreira do avô, tanto quanto advogado, foi advogado, montando banca, ou montando escritório, como se diz hoje, com o seu amigo Afonso Cláudio, que também era advogado. Ele foi jornalista, tendo fundado no Espírito Santo, em 1881, o jornal A Província do Espírito Santo, de cunho liberal. E o Muniz Freire, tendo feito a primeira parte da sua faculdade de Direito em Recife e a segunda parte em São Paulo, ele teve contato com as ideias positivistas, ele teve contato com a militância política e, sobretudo, com a redação jornalística. Ele pegou gosto pelos jornais. E ao retornar para o Espírito Santo em 1882, ele havia se casado com a Colatina Soares de Azevedo, que era neta do Barão de Paranapanema, em São Paulo. E aqui ele fundou o jornal A Província do Espírito Santo, como eu falei. Ele se filiou ao Partido Liberal e ele ocupou durante a última década do Império, isto é, de 1882 a 1889, esses cargos políticos de vereador e presidente da Câmara Municipal de Vitória, que tinha status de prefeito, uma vez que não existia cargo de prefeito à época, e o cargo de deputado provincial. Ele, durante essa década, ele conseguiu angariar uma importante força política porque ele se tornou grande defensor de uma ideia do que ele chamava de alevantamento provincial. Que ideia era essa? Essa era a ideia de que era preciso desenvolver a província do Espírito Santo, e a forma que ele tinha para desenvolver a província, que ele acreditava, era incrementar o povoamento, incrementar a colonização e, portanto, a produção, de preferência o café, que era o grande produto que movimentava a economia capixaba, estabelecer forte comunicação territorial com Minas Gerais e centralizar em Vitória todas as exportações, fazendo com que o Porto de Vitória se libertasse economicamente do Porto do Rio de Janeiro e passasse a comercializar diretamente com o exterior. E a estrada de ferro para facilitar a comunicação de Vitória, principalmente o seu porto, com o interior do Espírito Santo, em especial a região sul, que estava se destacando na produção cafeeira, inclusive Cachoeiro de Itapemirim estava se tornando um grande centro polarizador econômico, e ao mesmo tempo estabelecer uma comunicação via estrada de ferro com Minas Gerais. Muniz Freire, diferentemente do seu amigo Afonso Cláudio, não era republicano. Ele militava no Partido Liberal, mas ele era um reformista. Ele era simpático à abolição da escravidão e ele acreditava que o trabalho livre deveria suplantar o trabalho escravo. Ele teve uma trajetória política muito ampla. Ocupou diversos cargos públicos, entre eles vereador, deputado provincial, deputado-geral do Império. Ele foi eleito, só não tomou posse porque veio a República. Foi senador
e presidente do estado, o equivalente a governador do Espírito Santo. Neste período, ele tentou implantar os seus projetos, uma vez que o estado não era mais província. Um dos seus projetos era fomentar a exportação, já que o imposto agora vinha todo para o estado. Com o aumento da renda do estado e esse fomento das exportações, acabou gerando uma dívida muito grande com a construção da estrada de ferro, que liga Vitória à Cachoeira do Pemirim, o que acabou se agravando com a crise do café. Ele importou uma quantia significativa de imigrantes italianos para o estado, algo em torno de 13 mil, uma quantia muito superior aos que haviam imigrado na época da monarquia. Ele brigou para que o Porto de Vitória fosse na ilha, não no continente, haja visto que naquela época o aterro ainda não havia sido feito. Ele queria que Vitória fosse a verdadeira praça comercial do Espírito Santo. Construiu o Teatro Melpomene, que estava situado ao lado do Teatro Carlos Gomes. Construiu a cadeia pública, ali ao lado do Parque Moscoso. Fez também o aterro do Parque Moscoso. Muniz Freire termina o seu governo em alta popularidade, considerado um grande líder e, na prática, é um verdadeiro oligarca no Espírito Santo. Ele governa o Espírito Santo indiretamente porque ele indica os seus sucessores, ele comanda o seu partido e ele dita as orientações ao seu partido. Os seus sucessores foram eleitos, todos escolhidos por ele. Depois, Muniz Freire volta ao governo de 1900 a 1904, dessa vez eleito, ainda como grande oligarca no Espírito Santo. E quando ele volta, ele já foi homenageado, tendo sido a cidade de Muniz Freire, antigo Espírito Santo do Rio Pardo, tendo o seu nome, embora ele não seja daquela região, e a vila de Colatina, uma pequena vila no norte do estado, banhada pelo Rio Doce, que passa a ter o nome da sua esposa. Essa vila se desenvolve apenas com a chegada da estrada de ferro Vitória-Minas, já no século XX. Muniz Freire, retomando, ao assumir o governo em 1900, ele enfrenta uma grave crise fiscal, e por causa dessa grave crise fiscal ele tem tremendas dificuldades de governar. Ele não consegue realizar um governo nos moldes do que ele prometia, executar esse plano de alevantamento provincial, e ele sai desse governo muito desgastado. Aquela aura de grande estadista, de grande governante que o seu jornal aliado, que tanto o incensou, que tanto o idolatrou, tinha já dificuldades em continuar mantendo o seu capital político. Muniz Freire sai desgastado do seu governo, mas ainda grande líder político dentro do seu partido, consegue aglutinar em torno de si mais adversários e, por ironia, no momento em que ele tem mais força, aparentemente falando, é eleito senador pelo Espírito Santo, ele briga com o seu sucessor, Henrique Coutinho, por questões mínimas, o que demonstra que Muniz Freire estava internamente, por debaixo dos panos, visualmente desgastado. E Muniz Freire passa os 9 anos finais de carreira política sua no Senado, brigando com os governadores do Espírito Santo, Henrique Coutinho, Jerônimo Monteiro, e Marcondes Alves de Souza. A estrada de ferro sul do Espírito Santo, até o final do seu governo, não havia sido terminada. E seu sucessor, Henrique Coutinho, a vende para a companhia inglesa Leopoldina Railway, contra a vontade de Muniz Freire. E Jerônimo Monteiro teve um importante papel nessa venda. Muniz Freire passa, entre outras razões, a ser adversário de Jerônimo Monteiro, mas a contragosto de Muniz Freire, Jerônimo Monteiro é o escolhido para ocupar o cargo de governador do Espírito Santo, embora Muniz Freire, a princípio, não demonstrasse satisfação. Muniz Freire passou para a oposição porque via com maus olhos o crescimento do jeronimismo no Espírito Santo. A partir da eleição de Jerônimo Monteiro e de seus sucessores, uma nova oligarquia toma conta da política capixaba. Passam a governar o Espírito Santo pelo Partido Republicano Espírito Santense. A oligarquia de Muniz Freire se desfaz e o Partido Republicano Construtor de Muniz Freire toma o mesmo caminho, assim como o seu jornal, o Estado do Espírito Santo. E falece em 1918, já doente e após colecionar algumas derrotas políticas, sendo a última
contra o seu algoz, o seu adversário, Jerônimo Monteiro. Uma curiosidade, segundo o historiador e atual prefeito Carlos Bazzarella, na época os cidadãos de Muniz Freire não queriam que Muniz Freire fosse homenageado. Eles queriam o nome do capitão João Alves, que era quem tinha relevância para o local. Na solenidade de transição de vila para cidade, houve boicote e apenas 3 vereadores compareceram. Somente após 1 ano do decreto é que a transição de Vila do Espírito Santo do Rio Pardo para Muniz Freire foi realmente comemorada. Colatina Soares de Azevedo nasceu em 24 de novembro de 1864, em São Paulo. Era neta do Barão de Paranapanema. Participava ativamente dos saraus e eventos organizados por Muniz Freire, enquanto deputado provincial a favor da libertação dos escravos. Pianista, aprendeu música com um dos maestros mais famosos da época. Dominava, além do alemão, o francês e o italiano. Era muito benquista na sociedade. Foi um ponto de apoio importantíssimo ao Muniz Freire, servindo de base dentro do lar para que ele possa ser o político que foi. Embora hoje as mulheres tenham os mesmos direitos que os homens, Colatina personificava o discurso de seu marido de que a mulher não deveria entrar na política, que era o pilar da casa. Casaram-se em 1882, mesmo ano da iniciação à loja maçônica União e Progresso de Muniz Freire. Tiveram 10 filhos. Como Muniz Freire não teve ligação para o local que foi homenageada. O hino do Estado do Espírito Santo foi escrito por Peçanha Póvoa, a pedido, que era um político, intelectual, amigo de Muniz Freire, a pedido da comunidade capixaba que vivia no Rio de Janeiro, e ele foi dedicado a Muniz Freire. Se chamava Hino à Mocidade Espírito Santense. Anos mais tarde, ele foi, já depois que Muniz Freire havia deixado o governo do estado, ele foi oficializado como Hino do Espírito Santo. Muniz Freire é um dos poucos políticos capixabas que tem nome de rua no Rio de Janeiro. Rua Senador Muniz Freire, que se eu não me engano no Meia. E ele lá está enterrado no cemitério São João Batista. Este foi o Farol Capixaba, série Cidades, sobre Muniz Freire e Colatina. Esse programa estará disponível no YouTube da TV Ambiental. Acesse! Assista também às nossas outras edições. Aproveite e nos siga nas redes sociais e fique por dentro das nossas novidades. Este programa é um oferecimento da Suprema Soluções em Pessoas, sua referência em cursos para uma liderança humanizada, integração de estagiários e assessoria em gestão de pessoas. E WR Corretora de Seguros. Planos de saúde, odontológico, seguros de vida e previdência privada é com a WR Corretora de Seguros.